Fala, meus queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o seu host, Henrique Moro, e estou aqui com ele, nosso querido amante de Van Helsing, Giovanni. Eu queria dizer aqui que o Hugh Jackman de Sobretudo e Chapéu é meu espírito animal. Bom, o Gabriel, infelizmente, não pôde estar aqui hoje, né? Ele que ama o filme do Van Helsing, né, Giovanni? Olha, eu acho que ele era o que mais precisava estar aqui, o que mais tem, como é que eu posso dizer, mais desenvoltura pra falar de Van Helsing. Exatamente. O Gabriel queria, a gente tem uma fadídica história que eu vou contar no podcast, né, na sequência. Mas enfim, estou aqui com convidados muito bacanas. Estou recebendo aqui o estreante no nosso podcast, o professor Raul. Boa noite, pessoal. Tô animado. Estou recebendo o Felipe. Bom, eu não sou o convidado bacana, eu sou o Felipe. Não, o Felipe. É isso. E tá aí o Felipe. Estou recebendo o professor André. Salve, salve. Estou recebendo a minha querida e ilustre namorada Thaís. Olá, boa noite. Bom, pessoal, eu vou começar perguntando aqui pro Raul, como é que você conheceu a franquia Van Helsing? Na verdade, eu acredito que eu conheci como boa parte do público, né? Na época ainda da estreia, da exibição dos cinemas. Não assisti no cinema, tá? Acabei assistindo em torrent, se não me engano, na época. Pra mim, de verdade, ainda era um período onde eu tava muito empolgado com a questão do steampunk, né? Eu gosto muito desses estilos e muitos amigos acabaram não gostando do filme, outros gostaram muito. Eu, em particular, eu gostei muito desse filme por conta da estética dele, né? Acho que é uma estética muito forte, muito legal. Trabalha a narrativa do Drácula de uma forma que outras não trabalham. E eu gosto muito da história. Como é que é pra vocês? Bom, eu posso falar aqui que o filme do Van Helsing eu assisti muito na televisão quando era lá por 2004, 2005, né? Acho que 2004 lançou o filme, né? Mas passou muitas vezes na TV, acho que passava no 7, se não me falha a memória. Mas a lembrança mais forte que eu tenho de Van Helsing... no SBT, isso é verdade. Uma das lembranças que eu tenho muito forte do filme do Van Helsing é quando, agora recentemente, o seu Giovanni levou o filme pra assistir na casa juntamente do Gabriel, né? A gente assistiu, fizemos o chamado Cinezilla. E no Cinezilla, a gente assistiu o filme do Van Helsing. E aí a gente tava assistindo lá e tal, e o Gabriel amou o filme, né, Giovanni? Amou, assim, de uma maneira poética, diria eu. Uma maneira poética, ele saiu gritando de felicidade, brincadeiras à parte, ele detestou o filme, ele falou que nunca mais queria assistir de novo. Por isso que a gente falou que queria que ele tivesse aqui. O Gabriel detestou o filme, ficou xingando o filme. Ele era aquela versão do diretor, aí colocava a versão do Gabriel Léo, porque o Gabriel foi xingando o filme ator direito, né? Sendo que o filme é bem comprido. Mas o filme do Van Helsing eu assisti novamente com a minha namorada. Assim, tem uma visão de um filme que trabalha em alguns elementos bem legais e tudo mais. A questão do Drácula, realmente, eles deram uma viajada na maionese. Só que é um filme que, assim... Achei legal, achei bacana, né? Mas como assim? Que questão do Drácula que eles viajaram da maionese? Olha, eu acho que não é o mesmo Drácula, né? Dos livros, né? Eu acho que a gente... Mas sim, tipo... mas em que momento que eles falaram assim, ó... O Van Helsing filme vai ser uma cópia do Drácula. Primeiro assim, o Drácula surgiu com o Bram Stoker. Da onde você imaginou que eles estavam se baseando na obra do Bram Stoker para fazer esse Drácula? Quer dizer, acho que muitas coisas de hoje em dia, até mesmo em muitos filmes, a gente pega e fica se baseando, tipo, não, tem que ser igual aquilo. Pô, é uma adaptação. O Drácula de Bram Stoker, o Van Helsing, no Drácula de Bram Stoker é um senhor. Mas assim, tipo, em nenhum momento ele se comprometeu a falar assim, não, a gente vai estar aqui, ó, o Drácula. É a mesma coisa que falar assim, que Crepúsculo é a mesma coisa, tipo, que Crepúsculo tem a ver com o Drácula. Eu só achei que a adaptação do Drácula não ficou muito legal, né? Porque assim, a gente já tem que saber separar as coisas. Tipo, é a mesma coisa que a gente falar daquela questão, tipo, da Ariel do novo filme da Disney. Tipo, eles não tem um dever de cumprir a mesma história, né? Mas assim, eu gostei muito do Van Helsing, e já tinha lido Drácula de Bram Stoker, tinha lido a Condessa de Sangue, já tinha lido a história de Vlad Tepes, e assim, nenhum momento quando eu assisti em 2002, 2003, o Van Helsing, eu esperava assim, tipo, o Drácula, o que ele tem que ser? Ele tem que ser, soturno, malévolo, assim, tipo, pô, é um filme de ação, cara, tipo, é igual o Múmia. Às vezes eu vejo o pessoal reagindo ao filme da Múmia. Olha, não, porque o papiro do filme da Múmia não existia nessa época, porque a pirâmide de Quéops não estava lá.
é um filme pra divertir, ele não tem compromisso pra ser um documentário. Acho que tem muito a ver, assim, tipo, com a expectativa que a gente tá tendo do filme. Foi igual alguém assistir American Pie e falar assim, não, eu vou colocar aqui American Pie pra assistir com a minha mãe, com os meus filhos, com os meus netos. Não vai dar certo, né? Assim, não, nesse ponto concordo com você, realmente. A gente não pode pegar e achar que vai ser. Não é o filme do Drácula, é o filme do Van Helsing, né? Então ele Exato. pega. Tem o filme dos Três Mosqueteiros, se não me falha a memória, que também eles pegaram. Fizeram os Três Mosqueteiros, mas fugiram totalmente fora da obra original, né? Eles pegaram elementos, mas fugiram do contexto, né? Do filme, tudo, né? Tipo, aquele lançado em 2011. Eu lembro, que tem Eva Green ainda, né? Exatamente. Esse também, ele pegou os personagens, o nome dos personagens, mas da história em si não tem nada a ver com o livro, né? Mas eu diria que a adaptação do Drácula ali, ela teve alguns momentos ali que é o principal vilão do filme, né? E ele teve o maior antagonista, né, no Van Helsing e o maior inimigo, né, do Caçador de Monstros, né? É um vampiro que causa sofrimento, dano, e ele foi morto, acho que pelo Gabriel, que era aquele cavaleiro da Ordem Sagrada, e é dito, acho que ele realizou um pacto com o diabo para ressuscitar, alguma coisa assim, né? E até que chegou o Van Helsing um dia e matou ele. Então, ele é totalmente fora do escopo, né, do livro, né? Mas eu queria pegar você, Felipe, como é que você conheceu o filme do Van Helsing, já que você comentou ali, como é que você conheceu essa franquia? Bom, assim, a questão da história com vampiros, né? Começou desde muito cedo. Primeiro com os jogos de videogame, Castlevania, né? Daí foram os Castlevania também. Exato. Do Famicom, Super Nintendo. Aí foi o filme lá, acho que não lembro se 94, 96, que foi o Entrevista com o Vampiro. Acho que ele não fala do Drácula, mas fala dos vampiros de uma diferente. Daí depois eu assisti o Drácula de Bram Stoker. Aí ele, por volta dos anos 2000, início dos anos 2000, comecei a ler os livros da Anne Rice, que é a história do Lestat, do Louis, e depois o Van Helsing. Então, assim, já tinha, tipo, vários vampiros diferentes, né? Mas muitos naquela questão mais voltada igual o do Bram Stoker, os vampiros soturnos e tal. Aí, assim, pra mim ver a diferença do Van Helsing, sabe quando você assiste uma Noite Alucinante? Que daí você vê, tipo, a pessoa que é meio que vítima, tipo assim, o Van Helsing nos livros, tipo, e no filme do Bram Stoker, tipo, é um senhor que foge, né? E no Evil Dead, o Ash fica fugindo, mas de repente ele muda. E assim, isso eu acho legal. Tipo assim, chega, vou parar de fugir. Agora eu vou lutar contra essa situação. E por isso, assim, eu achei bacana. E também, tinha acabado de assistir a Múmia, que é muito parecido, e assim, eu gostei. Só que assim, aquele negócio, não é um filme que eu vou assistir igual o Forrest Gump, Espera do Milagre, como é que é mesmo, O Sonho da Liberdade. Eu não tô esperando que esse filme seja um ensinamento da minha vida. É um filme para me assistir 1h30, eu dar risada, e é isso, acabou. Com certeza, é um filme que você assiste pra se divertir, é um filme de ficção, então ele tem a temática lá steampunk, meio retrofuturista e tal, né? Mas é bem interessante essas temáticas no filme. E é como você falou, é um filme pra assistir e que nem você falou, é um ensinamento, é um filme de ficção, né? Exato, Você- é igual assim, se você vai assistir American Pie, o Reencontro, você que tá esperando que esse filme mude sua vida, que você pare de assistir o filme e você fique parado pensando, putz, é foda mesmo. Não, né? Sim, sim. E você, Giovanni, como é que você conheceu a franquia Van Helsing? Cara, eu, assim, desde pequeno eu sempre assistia filme de monstro, essas coisas assim, né? E aí eu me lembro que tinha ouvido no SBT, entendeu? Foi um dia assim, tipo, na época a gente não tinha TV fechada, não tinha nada, então era só que era apresentado pra gente ali. E aí aqui em casa a gente tinha o costume de todo mundo ver filme juntos e tal, e tipo, pequenininho, se eu assisti, cara, eu falei, na época, obviamente, eu não olhei assim, nossa, olha só como é que fala, caramba, me fugiu a palavra aqui, ó, a temática steampunk, olha só aqui, o negócio meio gótico, não. Na época eu nem sabia, eu não fazia ideia do que era isso, mas era digamos, um mundinho assim que me chamava a atenção, que me prendia ali, eu olhava para aquele vilarejo que ele chegava no início, e eu queria ver o que tinha lá, como é que as pessoas viviam naquele lugar e tudo. E aí toda essa temática, assim, como o Felipe ele comentou, né, de ter um cara assim que, pô, ele tá lutando contra um negócio que é invencível, sabe? Era um negócio que me chamava atenção. Bacana. E você, André, como é que você conheceu a franquia Van Helsing? E agora eu vou entregar a minha idade. Mas no muito primórdio, muito distante, existia um negócio chamado videolocadora. Fazia promoção
aluga na sexta, devolva na segunda, aluga um pacotão de filme. Não é tão velho, não, André. Daí eu e meus irmãos, a gente alugou As Loucas Aventuras de James West, Van Helsing, Múmia 1, Múmia 2, e tinha mais uns outros filmes no meio, e a gente fez uma sessão de ficar ali um fim de semana vendo ali os vídeos sem parar. Daí nisso já não conhecia ainda a questão da temática, só que eu achava, é um filme legal, dá pra se divertir, tem uma história empolgante, tem uns visuais bacanas, para um garoto na pré-adolescência tem uma certa sensualidade ali no meio, então tá valendo a pena. Bacana. E você, meu amor, como é que você conheceu a franquia Van Helsing? Tem que ativar, tem que falar mal dele. Tem que começar a contar isso, senão não funciona. Thaís, como é que você conheceu a franquia Van Helsing? Eu conheci. Então, eu conheci, a minha situação é bem parecida com a da Giovanni. Eu tava pensando aqui que eu tinha assistido na Band, mas eu acredito que não, que eu acho que foi no SBT, assim, uma sexta-feira à noite, e eu tava na casa de uns primos, e eu lembro que a gente já pegou o filme, assim, pela metade, assim, mas eu era criança, nem imagino, acho que eu tinha uns 7, 8 anos, e naquela época eu fiquei, assim, impressionada, né, com aqueles efeitos, assim, o lobisomem se transformando, o vampiro se transformando, fiquei, assim, impressionada. E daí eu lembro que eu gostei do filme, perguntei pro meu tio, nossa, que filme que é esse, né, eu gostei muito do filme, já de cara gostei de como que a história se desenrola, como que um personagem vai puxando o outro e tal, e gosto até hoje. Bacana, legal. Bom, eu queria perguntar pro professor Raul, que aí é mestre em retrofuturismo, que quais que são os elementos visuais que você acha, assim, que tornam o filme do Van Helsing uma representação única aí nesse universo aí do retrofuturismo, do steampunk? Eu acho legal, inclusive, o que os colegas comentaram, né? Todo mundo chegou até o filme de uma forma um pouco diferente. E a minha forma, foi mais ou menos a do André. A gente tem a mesma faixa etária, né? Eu acho até que sou um pouquinho mais velho que ele. Qual que é a idade? Eu tô com 38, vou fazer 39 agora. Ah, então a gente tem a mesma idade também, quase. Pois é. Só que quando a gente vai assistir um filme desses, acho que a experiência foi, como foi para muitos aí, né? Divertida. A gente estava acostumado com um nível de filmes com efeitos especiais assim grotescos, complicados, né? E provavelmente nem todo mundo conhece aí, mas tem um filme chamado gente, acabei de lembrar o nome do filme, já esqueci, o André vai me ajudar a lembrar, que é um grupo de monstros, tem uma garotinha, os monstros se divertem, uma coisa assim, André? Aqueles que os monstros salvam as crianças? Isso, exatamente. E tem mais algum detalhe aí pra lembrar? Não é os fantasmas se divertem? Não, esse é outro. É o outro, esse é o É outro. um que tem o Drácula, né? Tem o Frankenstein, tem também o lobisomem, obviamente, o monstro da Lagoa Negra, que tentando se lembrar de outro. Enfim, tem nazistas na história, né? Feitiçaria, portais, mas é basicamente um filme com crianças vivendo uma aventura. Isso era muito comum nos anos 80, quando os filmes tinham, em sua maioria, duração de 50 minutos, editado para TV, né? Aquela coisa bem, com um enredo bem reduzido, e os efeitos especiais eram outros, né? Mas era muito comum ter esse tipo de filme onde todas essas criaturas elas se juntavam numa espécie de Liga da Justiça, Liga Extraordinária, alguma coisa do gênero, porque era o modelo de blockbuster, né? Então você tentava fazer dinheiro com aquilo que dava dinheiro. Deu a louca dos monstros. Deu a louca nos monstros. Isso aí, muito obrigado. E é um filme muito divertido. Só que antes desse, a gente teve os clássicos, né? Então a gente viu o Monstro da Lagoa Negra, o Drácula, e todos esses outros em preto e branco em várias versões. Os tomates assassinos. Nossa, e teve várias sequências, né? Inclusive. E não só isso, Monstros Assassinos do Espaço, Palhaços Assassinos do Espaço. A nave é uma tenda de circo, então tem de tudo, o monstro do armário, né? O pessoal conseguia fazer filme de qualquer coisa. Aí, Viagem do Navegador. Nossa, Viagem do Navegador eu reassisti recentemente, pra você ter ideia de tão bom que e os efeitos não são tão bons, o enredo não tem tudo isso, né? Mas é pra gente se divertir. Só que você não acha muita coisa aquilo ali a gente completava com a nossa imaginação, né? Exatamente, também empolgação, e a gente se divertia com piadas muito bobas, né? Hoje em dia os filmes têm que ter um diálogo melhor, porque senão eles ficam, assim, realmente insossos, né?
Mas será que assim, não é falta de imaginação de quem tá assistindo? Ou assim, é o pessoal que, tipo, tá A gente tem isso muito até. para poder aceitar as piadas e completar elas. Então, a gente tem isso daí, inclusive em relação à literatura, né? Tem essa discussão. Ah, esse autor não escreve tão bem. Ah, você não tem imaginação. Pô, se ele não escreveu, eu sou obrigado a criar por ele. Então, assim, existem autores e autores. Tem autores que não te dão nem espaço para isso, né? Tem autores que colocam detalhe para tudo quanto é lado, faz malabarismo. Eu lembro a primeira vez que eu li Os Miseráveis. Foi no colégio, em 1994, na quarta série. E, assim, era um livro de 180 páginas. Uhum. Aí li, aí depois, já na adolescência, falei assim, não, eu vou pegar a obra original do Victor Hugo. O primeiro livro tinha 400 páginas e, assim, era um livro enorme. E ele escrevia até que no quarto do Senhor Bem-vindo tinha um papel de parede que tinha sido coberto porque havia tido um incêndio. Aí foi colocado... Victor Hugo é desculpa de história. Foi. Aí assim, falei, meu Deus do céu, eu preciso descrever tudo isso. É que mas Opa, pode falar, Raul. Não, fala primeiro, André, tô curioso. Então, aqui, por exemplo, em história, a gente estuda lá os movimentos e o Victor Hugo ele fez parte de um movimento que queria pegar e incorporar a história de monumentos da França para a literatura. Então, assim, Cara, salvar até mesmo, tipo, o que era o lugar para sempre, né? sim, Legal. A gente tem isso daí em vários momentos. Até que no Brasil, né, a gente teve, por exemplo, Iracema e outros livros de um determinado período, eles estão buscando criar uma mitologia nacional, né? Uma identidade nacional baseada em mitos. Mas, enfim, não vou entrar nessa série nesse momento. O que eu acho legal é que a gente está comentando a respeito de um filme que ele tem raízes literárias, né, antigas, e por isso algumas pessoas acabam se apegando àquele personagem, porque gosta muito do personagem, né? Então, essa é uma coisa que eu digo. Tem filme para você ver repetidamente várias vezes, e tem filmes que são para você se divertir naquele momento, né? Então, existe diferença. E vai variar muito do seu momento, né? Do seu gosto pessoal. Eu acho legal, principalmente quando o pessoal acaba encrencando muito com o Van Helsing em si. Porque talvez vocês não tenham assistido, provavelmente o André, talvez o Felipe também tenha assistido, né? Eu acho que era A Hora do... Deixa eu ver aqui. A Hora do Vampiro? Não. A Hora do Espanto. É um filme também de vampiros, né? E a gente tem ali o personagem... Ele tá namorando com a esposa dele. Tipo, não, o vampiro tá namorando com a mãe dele, né? Isso. Que tem o lance da pizza com alho, muitas coisas assim, né? Que são engraçadas. Os Garotos Malditos também, né? Isso, Bala de Prata com lobisomem, uns filmes são muito legais. Só que você citou, por exemplo, Green Mile, né, que é A Espera de um Milagre, eu esqueci agora os outros dois, Forrest Gump e um outro. Para quem leu o livro do Stephen King, por exemplo, do Green Mile, sabe que todos os filmes baseados em obras do Stephen King, eles são modificados, né? Sim. Tem alguma coisa ali, tanto que ele reclama muito disso, né? E por isso a gente tem várias versões. Mas uma coisa legal desse filme aí, A Hora do Espanto, é que a gente tem o Peter Vincent, que é uma espécie de apresentador de filmes de horror da TV, e ele, na realidade, ele é um covarde. Quando ele se depara ali com a possibilidade de ter um vampiro de verdade, é que o personagem tem uma espécie de... como é que fala? De superação, né? Quando ele se torna, de fato, aquele ícone. E ele ali é o estereótipo do Van Helsing, que é um senhor, né, no livro do Drácula. Só que daí vem a pergunta para vocês, né? Daqui a pouco eu volto nesse assunto, mas qual Drácula, né? Agora, respondendo a pergunta do Henrique, é muito legal a gente ver um filme desses, e daí a gente tem ali não só a temática do vampiro, quanto do lobisomem, que não sei como é isso para vocês, mas com certeza para os mais velhos, gente, esse negócio de separação de vampiro e lobisomem é até meio confuso. Não existia, né? Para vocês terem ideia, no Drácula mesmo, quem leu vai se recordar, ele fala: os nossos antepassados ali no Cáucaso perseguiam seus inimigos como lobisomens. Ele está dizendo literalmente ali que vampiros são lobisomens. O Drácula está falando isso, né? Mas em algum momento, quando a gente tem ali esqueci agora, gente, aquele filme muito bom que acabou gerando jogos, etc., que separou, né, os clãs de vampiros e lobisomens como inimigos. Underworld. Dos anos 2000, né? Isso. O Underworld, né? Como é que é o nome brasileiro dele? Anjos da Noite. Isso, Anjos da Noite.
Tem um Hulk também que é muito legal nessa linha também, separando, né, as criaturas, mas não tinha essa divisão, né? É engraçado que até o lance da bala de prata, tem gente que fala, mas o seu lobisomem, ele não ficou afetado com a bala de prata, ou não tem isso, não tem aquilo. Pô, gente, esse daí já começa com uma coisa inventada pelo cinema, né? Não existia na literatura, não existia nas lendas. Então, como é que a gente pode querer um lobisomem fiel aos lobisomens, né? Mas a gente quer se apegar a detalhes, né? Fica complicado. Nesse filme A Hora do Espanto, tem uma hora que aperta um garfo de prata na mão do vampiro, né? Pra ver como é que é seu resultado. E daí, de onde é que vem esse lance da prata? Que lance do espelho de prata não refletiu o vampiro, né? Que era um lance meio alquímico, dos metais terem características muito próprias. Então, o vampiro, que é uma criatura deturpada, ele não tem reflexo, né? Muito louco isso. O pessoal da alquimia, né? E o vampiro e o lobisomem são metamorfos, né? Então, a gente tá falando de uma coisa que se torna outra coisa, como na alquimia, né? E a gente encontrar as raízes disso é muito legal, mas eu tô aqui falando pra caramba e não respondi a pergunta do Henrique, né? O que eu acho muito legal nesse filme em relação ao retrofuturismo? A gente tem ali uma representação do Drácula, né, no período, inclusive, ali do século XIX, e isso é muito legal porque a gente tem um período histórico, que é o período do steampunk. Mas os elementos estéticos, eles não são elementos estéticos exclusivos do século XIX. Por isso ele se torna retrofuturista, né? Uma coisa que para a maioria eu acho que não passa, não é relevante, mas para mim não passa batido, né, a questão das cores. É muito caro, até hoje em dia, né, a tecnologia para a gente fazer algumas colorações, algumas pinturas, por exemplo, o roxo, teve um avanço bem grande nos anos 70, mas roupas coloridas sempre foram roupas de ricos, né, então quando a gente vê ali o Van Helsing usando uma cor, né, a cigana usando outra cor, tudo bem, né? Por acaso ela faz parte de uma família de ciganos ricos, que já é diferente, né? Ciganos assentados, o que é mais diferente ainda. Mas tudo bem, né? Hoje em dia é mais comum, mas antigamente não era. E daí você tem do nada camponês com roupa colorida. Então, alguma coisa ali na linha temporal já é diferente. Tudo bem. Tem gente que fica louco da vida quando o cara do nada tira uma metralhadora. Mas se você parar para pensar que Leonardo da Vinci já tinha desenhado metralhadoras, tanques de guerra, etc., não é tão implausível assim, né? A questão é que se o cara é um especialista em vampiro, ele já vai atrás de coisas em comum. Então, a gente tem que fazer ali, como o Felipe disse, né, um esforço de imaginação, né, e aceitar que tem alguma coisa. Sem falar que esse é um filme que ele bebe de várias fontes, não é só o Vampiro e o Lobisomem, ele tem o Frankenstein. Sim. Então, você tem origem de autores diferentes, inclusive que questionavam a vida filosoficamente, né? E inclusive a ciência. Então, para mim, ele é um filme assim excepcionalmente, né, voltado para a parte do steampunk, com características retrofuturistas bem legais, tanto na vestimenta, na questão social, na arquitetura, né? Então são elementos estéticos ali também típicos do século XVIII, século XIX, mas tem algumas coisas do século XX nas roupas deles, né, no armamento, o uso da eletricidade, que era uma coisa que estava no seu começo ainda, mas a gente teve grandes expoentes, né, experimentando essas coisas. O Tesla. E se a gente tem o Drácula, como ele é no Drácula de Bram Stoker, e aí eu tô falando da versão inglesa, mas adiante vocês vão entender, eu vou voltar nesse assunto, né? Na versão inglesa, pô, ele é tão rico, né? Ele já é um príncipe, para começar de conversa, o Velázquez Cap, só que ali ele é chamado pelo Jonathan Harker de conde, né? O tempo todo, ele é o conde, ele não é um príncipe, é um conde, já é diferente, porque ele tá escondido, mas ele tem tanto dinheiro que ele tá buscando casas, e em mais de um país. O Jonathan Harker se aproxima dele ali no livro porque ele é um corretor, né? Ele é um advogado trabalhando para um escritório que tá fazendo corretagem pro conde, né? Então, pô, se o cara tem tanto dinheiro assim, a ponto dele trazer um advogado inglês, né? E lembrar que assim, isso não era uma coisa barata naquele período, né? Nada, ele vai trazendo cara de carruagem, inclusive esse negócio dos detalhes, né? Que a gente falou. Hoje em dia seria trazer o cara de um helicóptero de última geração. Ou de jatinho e pagar hospedagem, né? E ele faz isso ali. É engraçado que a gente falou da questão
dos livros, como eles são escritos, os filmes, a quantidade de detalhes, a imaginação, tem muita gente que critica a escrita do Bram Stoker, assim como do Lovecraft, pela forma como eles descrevem alguns cenários. Eu não sei como foi para vocês, mas você pegar 2, 4 páginas para o cara descrever a paisagem a partir da janela da charrete não, como é que chama? Da carruagem. Isso, da carruagem, ele está descrevendo as montanhas ali, é muito grande. Ele precisa mesmo dizer que aquela árvore lá no fundo tá com uma coloração diferente, mas vamos escolher a narrativa, né? Sim, mas eu acho que assim, depende de como você começa a ler, né? Assim, eu comecei a ler desde criança com a Turma da Mônica. Lógico, não tem nada a ver com a descrição, mas assim, você já aprende a ler. Aí, assim, daí eu comecei a ler livros antigos da coleção Vagalume. Isso com 8, 9 anos na escola, né? Terror na Festa, O Escaravelho do Diabo e Júlio Verne. Muitos livros antigos, porque a escola pública, né? Então, assim, os livros que chegavam lá eram quase 50, né? Não, eu concordo plenamente. No meu caso, por exemplo, eu comecei a ler muito cedo, né? Eu estava lendo já a gente bem já se cedo. acostumado com essa literatura mais detalhista, mais arcaica. Não dá para dizer arcaica, mas era uma literatura mais descritiva. Até mesmo se você assistir do Pica-Pau Amarelo de 1970, você vê que, assim, que eles demoram, quando eles vão mostrar o sítio, a câmera filma assim, e demora uns 3 minutos para eles filmar o sítio de cima até embaixo. Aí, daí, tipo, você vai assistir a versão de 2000, assim, é rapidinho. Então, assim, isso facilitou para mim, pelo menos, né, a entrada nessas literaturas tipo de Victor Hugo, do Drácula de Bram Stoker, o livro da Condessa de Sangue, e outros livros mais antigos, tipo, me deixou mais... Tava acostumado, né? Aí eu li hoje, esses dias eu li de novo uma nova versão do Hobbit, e, pô, tipo, é basicamente uma velocidade 2x. Parece que é uma velocidade 2x do livro. Essa coisa descritiva, principalmente no caso do Drácula, que é muito... como é que chama, gente? Por escrita, né, por carta. Tem um termo específico. Não, é permissiva, né? Mas tem escrita epistolar que fala, né? Que epístolas são cartas. Então, você tem aquela narrativa do Jonathan falando, olha, estou me sentindo bem, estou hospedada, não sei o quê. Aí mostra outra data, outro tópico e segue adiante, né? Acaba que tem que ser dessa forma. Se a carta vai demorar um mês para você ter ação, né, para chegar, mas o tempo da resposta, você tem que demorar um pouco mais. Falar de como tá a sua saúde, como tá a sua vida, né? Coisa que hoje em dia a gente tem dificuldade para fazer. E mesmo sendo automático, né? Exatamente. Mas eu acho um filme muito legal justamente por conta disso, né? Ele mostra muitos elementos diferentes pra gente, cores, etc. Mas eu pergunto para vocês, pessoal, não sei nem se eu tô atrapalhando o Henrique aí na sequência das ideias, mas em qual Drácula que é baseado o filme? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu confesso que eu não sou muito especialista em Drácula. Meu amor, tá aí, você sabe mais ou menos qual Drácula o filme foi baseado? Esqueceu de ativar. Não foi programada para essa resposta. Tá certo. E você, Giovanni, você sabe? Cara, eu, assim, não sei dizer em qual que foi a inspiração dele, mas eu sempre achei curioso essa pegada mais, digamos, teatral dele. Tanto ele quanto as esposas, eles têm um tom mais, como é que eu vou dizer, espalhafatoso, digamos assim. Bem dramático, né? Exatamente. E quando a gente pensa em Drácula, a gente sempre pensa num negócio mais, tipo, sombrio, assim, nesse terror. Foi sempre um tom que eu sempre achei bem interessante desse específico Van Helsing. Isso daí é muito legal que você falou, Giovanni, porque o mito do vampiro, ele tá espalhado em vários povos, mas com nomes diferentes, características diferentes, né? Dependendo da região do mundo, o vampiro ele pode deixar de ser vampiro, e se você jogar arroz no chão, ele não vai conseguir te perseguir, porque ele tem que parar e contar os grãos, né? Então tem muitas versões diferentes. Mas esse vampiro com o qual a gente está acostumado, que é o vampiro cinematográfico, ele surge justamente, né, com o Drácula, com o Nosferatu, que seria um plágio do Drácula, né? E na época, o cinema está surgindo. Tanto que em Drácula ele menciona o cinema. E isso ficou tão forte na característica do vampiro, que depois quando a Anne Rice vai escrever o Vampiro Lestat,
né? Depois ela menciona isso na entrevista com o vampiro, aí retorna no Vampiro Lestat, apelando um pouco mais, né, para essa questão de ver ali o nascer do sol, o pôr do sol registrado, né? Então o vampiro tem essas características assim lentas, esses movimentos amplos, porque os primeiros vampiros eram de cinema mudo. Então a gente tem aquela figura no meio do escuro, se movimentando, e ela tem que comunicar com os braços, né? As garras anormais. Vocês lembram do Max Schreck, o ator do primeiro Nosferatu? Aquela cena que ele ficava no canto, acho que no canto da porta que ele aparecia, assim, né? Não lembro agora. Alto, careca, os dedos longos, né? E Sim. hoje em dia a gente sabe, né, que era um ator muito específico, que ficou muito bem maquiado, e que ele usava o método, né? Então ele não saía do personagem. Só que isso foi tão apelativo na época que a lenda sobre talvez ele fosse um vampiro de verdade, né, perdurou durante décadas. Tanto que a gente tem uma versão mais recente do Nosferatu, dos anos 2000 também, né, e que você tem ali um vampiro, não é um ator, né, um vampiro interpretando a si mesmo, o Conde Orlok. Daquele do What You Do in the Shadows? Não, é o mais antigo. Eu vou pegar aqui a referência, daí eu mando pra vocês aqui no grupo, tá? É porque nesse What You Do, We Do in the Shadows do Taika Waititi, tem uma representação do Nosferatu desse de 1919 ali, né? Também, mas é muito bacana também esse filme. Putz, é muito show. Inclusive vai sair um outro Nosferatu agora em 2024, né? E vai ser o Will Skydance que vai fazer ele? Boa pergunta, eu acho que vai ser. Ó, Nosferatu ganha remake com Bill Skarsgård como Nosferatu. Mas ó, a gente não pode esquecer também, menção honrosa pra Nosferatu no Bob Esponja. Excelente. Eu quero ver isso. Sim, verdade. Bob Esponja, puta que pariu, tem mesmo. Uma coisa bem legal também do Nosferatu é que a gente vê ele como uma criatura que ele é inumana, né? Coisa que no Drácula não tem isso tão descaradamente. E já o Nosferatu não, a gente já reconhece ele como esquisito. Monstro, né? É um monstro, né? De proporções anormais, assim por diante. E depois, naquele outro seriado baseado numa obra de Stephen King, vocês vão se recordar que aquele que tem uma criatura... Isso é negra. A Missa da Meia-Noite. Anterior da Missa Negra, o mais antigo, que tem realmente um vírus, né? E eles vão atacando, a cabeça deles abre, igual nos vampiros do Blade em determinado momento, né? Isso eu não conheço. Eu esqueci agora qual é o nome do seriado, mas é baseado numa obra do Stephen King. O seriado teve várias temporadas, mas é legal que daí a gente começa a pressupor por que o vampiro é o vampiro, né? Será um vírus? Será uma mutação, né? Será que qualquer um pode se tornar vampiro? Tipo aquela história do zumbi, que pode ser um vírus da raiva mutado, ou como The Last of Us, que ele é um fungo. Isso, ou então os zumbis haitianos mesmo, que nada mais é do que uma forma de escravizar outro ser humano usando drogas, né? Eles usam, na verdade, eu tinha visto um documentário que eles usam o veneno do baiacu. Isso, não é apenas, né, em conjunto com outras drogas, e muda um pouquinho regionalmente, mas a gente tem documentários terríveis a respeito disso. Sim. E quem tentou fazer isso foi o Jeff Dahmer também, né? Ele usava uma furadeira, né? Aqui no Brasil mesmo, só nesse ano, acho que foram umas 3 vezes que já pessoas morreram por conta de ingestão inadequada do baiacu, só esse ano. É verdade. O pessoal, mas é que assim, o Brasil é foda, né? Positivo é foda. Mas não é só, né? Vamos tacar. que acontece. né? Se a gente considerar, por exemplo, o consumo do povo, ele ainda se movendo, né? E daí você considerar que 1 de cada 4 pessoas acaba engasgando, você se pergunta por quê? Mas eu sou o primeiro da fila a se servir. Não, eu não como o povo se mexendo. Agora, assim, bem tostadinho, grelhado, eu como. Na paella vai embora. Eu já brinquei, o André já me ouviu falar isso. Eu tenho um acordo com as criaturas do oceano. É só um não entrar no espaço do outro, né? Quem entrar no espaço do outro vira alimento. Então, Bom, então não visite Recife. exatamente. Mas Jamais. eu queria perguntar. Pode prosseguir, Raul. Não, pode falar aí. Eu queria fazer uma pergunta pro professor André.
E como é que, André, você vê em termos de design de produção, os aspectos marcantes das representações dos castelos, do larejo e paisagens do filme, né? Que acho que é Transilvânia, se não me falha a memória, que passa o filme. Sim, o Drácula da Transilvânia. A Transilvânia é uma região que a gente confunde com a Romênia, mas ela fica na Romênia, mas ela não é exclusiva, né? E ela mudou ao longo da história várias vezes, assim como a própria Romênia. Que a Transilvânia seria ali o que a gente chamaria região da Valáquia antiga. Metade com o Império Turco Otomano, metade com a Bulgária, metade com a Romênia, metade ninguém sabe onde foi parar, porque é um monte de montanha e ninguém vai subir montanha para usar, delimitar quem que vai o quê. Mas assim, a parte de construção de mundo eu acho muito bacana, porque como vocês citaram várias vezes, a forma como os autores antigos escreviam é aquela forma voltada para o público que eles tinham na época. E a gente tem que lembrar que século XIX, o século que a galera está começando a desbravar o mundo e começa a surgir um negócio chamado interesse por turismo. Então a galera, os autores vão criar toda uma... gastar tintas e tintas para criar todo um ambiente para a história ser verossímil, para criar aquela questão da suspensão de descrença, que é do tipo, faz sentido dentro daquele universo porque já foi explicado que essas são as regras. E eu acredito, assim, eu gosto muito do Van Helsing, gosto muito também da participação especial que a gente vai ter do Mr. Hyde no começo, Sim, do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que é o que na minha cabeça, eu juro que é a mesma computação gráfica da Liga Extraordinária. verdade mesmo. Então, assim, na minha cabeça, pra mim, é o mesmo Dr. Easter egg, mesmo da Mr. Hyde. E eu gosto muito da questão ali do comecinho da Paris, que eles têm aquela luta ali, meio nos telhados. Da Notre Dame? Da Notre Dame, que o cara tá lá a 200 metros pra baixo, depois ainda vê o Van Helsing e ainda fala: Van Helsing, seu assassino. Mas enfim. Van Helsing! Dá a impressão que o cara tá com um telescópio no olho, né, o policial lá embaixo. E assim, a descrição do Vaticano também acho muito interessante ali, que por baixo do Vaticano tem todo um arsenal meio medieval, meio laboratório de cientista maluco, que a gente vai ter ali as peças do tipo, inventei essa máquina que cria a luz do sol, mas olha só, eu não sei porque eu vou usar. O Faramir. Mas, inclusive, isso não dá nem pra gente falar que é um negócio que é descabido, porque assim, se a gente for pegar aqui uma mega produção que saiu esses tempos atrás, que foi Avatar 2, acontece exatamente a mesma coisa. Aparece aqui, aparece, eles estão lá nadando assim e tal, daí aparece, olha só, esse bicho aqui ele faz você respirar embaixo da água, ele tá indo embora, tchau, bicho. Não, É bonito. pelo amor de Deus, hein? Que filme lixo. O pariu. Que filme bosta. O primeiro já foi ruim. Era muito bonito, mas era um filme ruim. Caralho, né? Polêmicas. Polêmica não, hein, pô. Quem fala que aquele filme é bom, pelo amor de Deus, é Pocahontas, cara. Pocahontas é azul. Cara, mas é que tá. É Pocahontas com uma M60, pô. É muito melhor. É a evolução do Pocahontas. Nossa, mas é muito ruim, cara. Não, assim, a gente tem um clone de $1 bilhão. Nossa, o cara morreu. Nossa, mas ele tem um irmão gêmeo. Nossa. Cara, Mas indo além dessa questão de gatilho para enredo andar, fica meio óbvio, meio datado, mas uma coisa que não dá para negar é que a galera investiu muito bem na descrição e construção de castelo no Van Helsing. Sim. É verdade. Os cenários são muito bem construídos, a impressão que dá ali de ser um castelo fantástico, estilo Castlevania, quando eles passam lá, a passagem mágica, também é muito impactante. Muda toda a questão da coloração do filme, que ele passa a ficar bem mais cinza, bem mais escuro, bem mais gelado. Aqueles Minions também que a gente vê lá, parece o pessoal lá do Star Wars. Sim. Outra coisa legal é Ouça aquele filme chamado Fantasma, lembra, Felipe? André? Isso. Do lobisomem, que ele rasga a própria pele pra se transformar. Putz, pesado demais. Isso daí sempre me lembrou daquele filme chamado Roma Santa. Assim como teve também É a Hora do Lobisomem, André, aquele filme... Não, um lobisomem americano em Paris. Nossa, esse aqui... A cena épica. Isso, mas aí é o lobisomem americano em Londres, que eu tô tentando lembrar, que é o anterior, que a transformação dele foi a primeira, onde você rasga a pele e o pelo aparece, né? Mas em Roma Santa eu recomendo, a transformação também é muito boa e é nesse sentido.
que é legal, porque em muitas lendas medievais, né, você tem o verdadeiro lobo por dentro, né? Ele tá se vestindo de gente ali, né? O pessoal do efeito especial desse filme do lobisomem em Paris e em Londres é o mesmo do. Como é que é o filme do Tarantino lá? Não, do Tarantino do Paraguai, o Robert Rodrigues no Drink no Inferno. É de um Drink no Inferno? Eu acho. Quem faz os efeitos especiais é o mesmo. Sou designer de produção. Faz sentido, só tem um intervalo grande de tempo, né, entre eles. Mas é muito bom a gente perceber essas questões. Mas eu volto na pergunta do Drácula, porque, por exemplo, o André falou a respeito da região da Romênia ser diferente, assim, né, e a própria Transilvânia também ter esses limites. Se a gente deixar o Drácula do Bram Stoker um pouquinho de lado, né, e tentar voltar pro Vlad Tepes, no qual ele se inspirou, vocês sabem por que o Drácula não pode entrar no céu? É uma coisa muito boba, mas é muito simples. Eu não vou saber dizer. Porque ele é católico. Como assim? A religião dominante na época era o braço mais antigo da religião católica, né? Que era a igreja ortodoxa. Isso, ortodoxa, que ainda existe, né? E ela ainda é reconhecida pela Igreja Católica também. Só que na época isso era uma disputa política muito complexa. E a região estava tomada pelos turcos, tanto que o Vlad Tepes, ele é feito refém, acho que com 6 anos de idade, ou 11 anos de idade, uma coisa assim, e o irmão novo também, né? E quando ele conseguiu escapar já na fase adulta, o irmão dele permaneceu e voltou mais tarde como líder, né, dos muçulmanos. E ele passou boa parte da vida nesse esquema de tentar se defender e sendo preso pelo outro lado. Isso aconteceu várias vezes por todos os lados. Ele passou, tem uma estimativa que mostra que ele passou poucos anos da vida dele em liberdade de fato. Só que em determinado momento ele precisou fazer um acordo, só que ele tinha que se converter ao catolicismo. E quando isso aconteceu, o que se espalhou foi que a partir daquele momento ele estava excomungado, né, da outra igreja, e ele não poderia entrar no céu, já que ele está excomungado. Então essa é uma das muitas explicações do porquê raios o Drácula é um vampiro, né? Mas os vampiros em si são anteriores ao próprio Vlad Tepes. E existe uma versão também que, na verdade, o primeiro vampiro foi Judas. Sim, mas essas versões, no caso, essas interpretações, inclusive de fundo religioso, elas são mais modernas, inclusive. Ele fez muito isso no século XX. Não só Judas, como Caim, Lilith, a gente vai buscando esses mitos gnósticos e pagãos, porque tudo aquilo que não é sagrado é profano e o vampiro é profano, né? Assim como a própria questão do Drácula, de onde vem o nome dele, né? Porque o pai dele era um templário e o nome dele dentro da ordem era Dragão, Dracul. E ele era Drácula porque era o filho do dragão. Exato. Eu não lembro, acho que foi o Giovanni que mencionou Castlevania. É Castlevania que tem o Alucard, né? Exato. Uma curiosidade, um dos filhos do Drácula, justamente o nome dele era Alucard, é daí que vem, né? Como o cara era muito parecido com ele, a gente começa a imaginar mil e uma coisas, né? Igual o filho do Eliphas Levi, que era a cara dele também. Aí o pessoal começa a espalhar a ideia de que não morreu, né? Assim como o irmão também do próprio Vlad era igual a ele. Alguns acreditam que eles eram gêmeos, inclusive, né? Um outro irmão que nasceu depois desse outro, que se tornou líder, né, da leva muçulmana que atingiu a região, né? E na hora que mataram ele, ficou aquela coisa no ar, mataram certo, né? Ou daí também cria ser a lenda do imortal, né? E tem todos esses elementos. Não, a gente matou ele, não, mas ele tá vivo ali. Mas na verdade é só irmão gêmeo. Vocês viram recentemente uma polêmica que teve com uma divulgação da livraria Darkside? Não. Em primeiro lugar, tá? Eu queria deixar claro aqui para vocês que eu gosto muito do trabalho do Darkside. Eu acho que é, assim, fora de série, traz conteúdo que a gente não encontra em outros lugares, né? Eu trabalho com perícia forense, acho que o Henrique sabe disso, e a gente consegue encontrar material de estudo, às vezes até um pouco na linha mais técnica, dentro do True Crime, né? Então é legal, eu gosto muito do trabalho da Darkside, mas a Darkside fez uma parceria com uma influencer, eu não sei o nome dela, tá, gente? E ela, quando foi fazer a divulgação daquela edição do Drácula, que parece uma bíblia, né? A gente tem o Canto Dourado, a folha fininha, assim, é uma edição maravilhosa. Ela começa a falar do livro, e daí ela fala que
um Drácula que tá em viagem e daí a noiva recebe a notícia de que ele morreu e ele volta pra casa revoltado, sabe? Ó, a história do anime. É a história do filme, o Drácula de Bram Stoker. Não é a história do livro. Mas se você pegar um anime da Netflix, é isso aí. Então, mas a esposa dele morreu pela igreja. Aquele Drácula mais histórico também pega a mesma ideia. Só que daí se a gente voltar pro Drácula histórico, vocês souberam da polêmica mais recente? De 2016 pra cá? Não. Os Dráculas, não? Não. Era isso que eu tava doido pra apertar, já tinha contado pro Henrique, né, anteriormente, mas eu acho que não chegou a dividir com vocês o assunto, porque é um assunto que dá muito pano pra manga, tá? Em 2016, um acadêmico ele ia fazer um estudo de tradução e ele entendeu que a versão islandesa do Drácula ela era diferente da versão inglesa. Tudo bem, isso é normal em traduções, né? Ter algumas variações, interpretações. O problema é que ela tem 50% do tamanho da versão inglesa. E ele pensou, bem, em primeiro lugar, estou com uma versão resumida, mas eu sempre conheci essa história. Vou procurar a versão mais completa. E não encontrou. Então, por meio dessas buscas, chegou um determinado momento que ele começou a entender que as versões históricas islandesas, elas eram menores, 50% do tamanho do Drácula inglês. E daí, beleza, você pensa, alguém adulterou, então publicou pela metade, alguma coisa aconteceu. E até mesmo o pessoal lá da Islândia, ele tá falando, né, dos povos com cultura, eu acho que é errado o termo viking, né, mas é o pessoal que viajava para fazer as invasões vikings, né? Mas assim, eles não tinham tanto costume de escrita, exato, eles não tinham tanto costume de escrita. Eles tinham, mas não tanto. A maioria da cultura deles era falada, né? Sim, só que aí a gente já tá falando aí de 1910, né? Um outro período. Não, tá bem próximo. Vamos considerar que o Drácula Ele é diferente. Ele é do final do século XIX, já é quase século XX, né? Uhum. Ele é contemporâneo do Jack Stripador, né? Então, mas assim, a história é baseada, tipo, lá no século XVI. Não, a história do Drácula de Bram Stoker é atual, se passa no século XIX. Então, que tem que correr disso, né? Ele tá falando do Drácula de Bram Stoker com a história do Rod Stepps. Isso, você só tem que falar dos 15. Exato. O Drácula histórico é diferente do Drácula vampiro, né? Exato. E bem diferente, mas qual é que é a polêmica? É o seguinte, ele já descobriu que a versão islandesa, isso desde o começo do século XX, tá? Ela é diferente da inglesa. Até aí tudo bem. Outros pesquisadores seguindo nessa mesma linha identificaram que ela era baseada numa versão finlandesa. Uhum. E foram pesquisar a versão finlandesa que saiu em um jornal. Essa versão finlandesa, isso já foi agora 2020, se não me engano, eles entenderam que era baseado numa versão sueca. Então falaram, ok, a adulteração original está no sueco. Só que quando você pega a versão sueca, que é aquela que está espalhada por todas as livrarias, e inclusive ela é publicada com um intervalo de menos de 2 anos da versão inglesa, ela não é menor que o Drácula inglês. Ela tem quase o dobro. O Drácula inglês tem não lembro quanto, quase 1 milhão de caracteres, né? Tá na casa dos 900. E o outro tá ali em 1.500 e pouco, ou seja, quase o dobro, literalmente, né? Daí você fala, beleza, teve uma alteração. O problema é que a versão sueca, que foi publicada com um intervalo tão curto, ela tem muitos trechos baseados nas anotações originais do Bram Stoker, que não foram para a versão inglesa, e não foram encontrados até recentemente. Então, peraí, quer dizer que o Bram Stoker escreveu uma outra versão? Só que tem várias outras questões ali. Então você tem uma narrativa mais escrita falando de questões políticas, né, geopolíticas, religiosas, é muito mais amplo. Então, por exemplo, quando a gente fala desse filme aí do Van Helsing, é muito legal a gente ver a questão das noivas ali. Só que essa questão das noivas é uma coisa mais comum do cinema. Se a gente lê o Drácula... quando eu falo o Drácula, tá, pessoal, eu tô me referindo à versão inglesa, aquela que é a mais comum, a mais recorrente, né? Uhum. Quando a gente lê aquela versão, a passagem a respeito das noivas é muito breve. É um trechinho, principalmente por conta do pudor da época, né? Então ele não pode elaborar muita coisa. Mas claro, como disse Felipe, né? Para quem tem imaginação, a coisa vai longe. Já se você pega a versão sueca, é muito mais longo.
Outra coisa, né? O Bram Stoker, ele se dá o trabalho, tanto na versão inglesa quanto nessa sueca, de falar a respeito do nazismo. Só que enquanto na versão inglesa ele fala a respeito dessa limpeza, essa coisa racial tenebrosa que está acontecendo ali, em, não me engano quantos parágrafos, né? Já na versão sueca, ele fala dos jornais. Perdão, a garganta tá. Toma um ar. Eu vou pegar já. Ele fala dos jornais e ele vai descrevendo o vampiro como o quê? Uma criatura que é de uma raça diferente, que se considera superior, exatamente. E o objetivo do Drácula é basicamente levar um culto vampírico adiante de dominação mundial. Procurem depois, Poderes das Trevas. A gente teve a primeira versão em português agora pela Clepsydra e outras 2 editoras que trabalharam em conjunto, tá? E é muito legal a edição deles, porque tem a versão sueca, né? E você tem comparações com a versão inglesa ali, e é enorme o livro. Ficou muito bonita a edição, tá? Recomendo. Só que daí vem essa questão, né? A gente tem o Drácula da versão inglesa, que é do Bram Stoker, o da versão sueca, que é diferente, mas também é do Bram Stoker, porque tem muita coisa das anotações iniciais dele. A gente não consegue afirmar com todas as letras que foi um autor diferente, que foi um plágio. Eu sou linguista forense, tá, gente? Para quem não sabe, e eu me interesso muito por esse tópico. Qualquer dia eu vou... O problema é que quando a gente tem tempo, a gente não tem dinheiro, né? Mas quando tiver tempo, aí eu pretendo me debruçar nesse assunto, porque se ninguém explorou ainda, vale pelo menos um artigo, né? Fazer uma análise ali. Mas esse é um assunto muito comum, até em Gênesis. A gente sabe hoje, linguisticamente, que o capítulo 1 de Gênesis é de uma forma e o capítulo 2 de outra, porque foram 2 autores. Sim. Né? Então é por isso que a mulher surge 2 vezes, e por isso que a gente tem Lilith ali, porque é um culto, um culto pagão que está sendo mencionado ali. Não, e essa questão ali, tipo, como o Bram Stoker colocou ali a questão do nazismo, o Jonathan Swift também na época das viagens de Gulliver, criticando o governo, né, pelas guerras, né? Que Lilliput e Blefúzia, eles brigavam por causa de quebrar o ovo, né? Uhum. E daí, mesmo nesse livro aí, você tem uma questão meio racial, porque você vai ter a cidade dos cavalos e assim por diante, as criaturas diferentes, igual na mitologia grega, a gente tem... Para quem conhece aí São Cristóvão, a gente tem mais de um, né? Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que o São Cristóvão mais antigo, ele é sinocéfalo, ele vem da região dos sinocéfalos. O que significa isso na prática? Que ele tem cabeça de cachorro. Então, a gente já tem essas narrativas para todos os lados, né? É isso que eu tô perguntando. Que Drácula que é? O Drácula inglês? É o Drácula sueco? É o Drácula do cinema? Mas da primeira fase, aquele mais expressivo? Ou a gente já tem um Drácula pós-Blade, né? Que fica aí com criaturas diferentes o tempo todo. Eu acho o máximo nesse filme a gente pensar nessa possibilidade de um Van Helsing um pouco mais jovem do que era na narrativa do Bram Stoker, né? E que é um grande especialista militar que não sabe direito sua origem. Tem um lance ali que vão explicar depois pra gente, né? Mas, a gente tá falando de obras que são O Médico e o Monstro, o Frankenstein, Drácula, e a própria criatura do lobisomem. O que a gente está falando em todas essas obras? A gente está falando a respeito do mal, de como o ser humano lida com a sombra, né? E que aquilo que é nocivo não é humano, que é um pensamento típico do final do século XIX, antes de Freud, Jung, né? Aí a gente começa a falar da sombra. É muito legal isso, se a gente parar pra pensar, porque o vampiro é a representação de tudo isso, né? A representação da besta, né? Exatamente, a besta, o sobrenatural. O poder, ele é perverso. É esse o pensamento. Mas assim, o que eu acho legal também assim como o Van Helsing desse filme e o Ash do Evil Dead, quando eu assistia, eu ficava morrendo de medo, né? Eu lembro que eu assisti o primeiro... Principalmente o Dead, né? O primeiro Uma Noite de Noite. Aí, de repente, no segundo filme, ele pega e ele enfrenta. Então, assim, enfrentar o seu medo. Se mesmo que seja obscuro, que seja maligno, crie força dentro de você e lute contra isso. É muito legal desse filme aí também a questão da presença do Necronômico, né? Porque o Lovecraft lá, ele inventa um livro pra gente, ele literalmente inventa,
Ele mesmo falou em vida, né, que ele está inventando ali um livro. Porém, a ideia do livro ela é tão boa que várias pessoas já se aproveitaram da ideia de escrever um Necronômico. E a gente tem várias versões online, né? E a gente tenta buscar um Necronômico histórico, sendo que ele, de fato, ele inventou. Sim. Né? Mas é muito boa a história, a ideia do livro em si, né? Um livro de feitiços antigos que a gente encontra. Não sei como... com pele humana. Sangue. Mas essa que é a questão, né? Pô, olha só a narrativa. Ele tá falando de um livro de demônios, e esses demônios todos têm nomes de entidades pagãs. Então tudo aquilo que não é a minha fé é mal, né? E daí você vai entender que, pelo menos na narrativa do Lovecraft, essas criaturas elas vêm das estrelas, porque pro Lovecraft tudo é alienígena, né? E tudo é de outro plano, tudo é diferente. Já em outras obras aí que vocês mencionaram, a gente está falando de outros países. Isso não poderia acontecer aqui onde eu moro, mas se fosse na escuridão da África, se fosse no lado da porque aquele povo bem distante, ele não é tão humano quanto eu, né? Exato. É muito pessoal pensa aqui do Brasil, esse boy é em São Paulo. Nossa, é fantástico. É só você falar com um gringo e falar, não, eu sou do Brasil. As perguntas surgem. Ele já acha que a gente tá comendo banana e se pendurando em árvore. Exatamente. Só que se você parar pra pensar na nossa dieta básica, né? Não é pra gringo. Fala, Henrique. Mas eu queria perguntar pra vocês aí, perguntar agora pra minha ilustre namorada, qual o momento que você mais gostou do filme do Van Helsing, amor? Tem que ativar, você tem que falar o nome primeiro. Thaís, qual foi o momento que você mais gostou do filme do Van Helsing? Eu acho que ela caiu, ela acabou de escrever que ela caiu da cal. Caiu agora. Mas vou passar então pro Giovanni. Giovanni, qual que foi o momento que você mais gostou do filme do Van Helsing? Cara, eu gosto muito da luta final. Eu acho que ela tem que, apesar da maneira que ela foi montada, não ser unanimidade, mas eu acho que aquele momento onde você vê, tipo, o Drácula assim, falando, não, a gente não precisa lutar e tal, porque ele passa o filme inteiro sendo aquele vilão máximo. E aí, no final ele dá, tipo, ele vê que ele virou lobisomem, então ele vê que, pô, não vai ser uma luta fácil, eu acho bem, bem legal. Mas, pensando de cabeça, assim, realmente, pra mim, é o momento onde o Van Helsing chega na vila, onde tem o ataque dos vampiros e tal, é sempre onde fica a minha memória afetiva, assim, digamos, é onde eu sempre lembro, onde criou toda essa curiosidade sobre o que é Van Helsing pra mim. Thaís está na escuta? Tô sim. Qual foi o momento que você mais gostou do filme do Van Helsing? Então, uma parte que, assim, me marcou bastante é a parte do baile. Lá no palácio, lá, né? Nossa, é muito legal, né? O Drácula lá, assim, morrendo de vontade de morder o pescoço lá da moça. Tá toda linda com aquele vestido vermelho. E daí, no final, eu fico imaginando, caramba, eles fizeram uma super produção mesmo, né? O pessoal dançando e tal, naquele salão bem lindo. E depois todos se transformam em vampiros, né? Quando o Van Helsing consegue resgatar a moça. Então essa foi uma cena que eu acho bem, bem legal do filme. E você, professor André, qual foi o momento que você mais gostou do filme do Van Helsing? Uma cena que me marcou bastante foi o micro jumpscare que tem quando eles encontram ali as cavernas com os filhos do Drácula, e daí eles conseguem ligar pela primeira vez. Eles saem ali, e daí de repente surge do nada na tela ali um diabozinho voando. Ele sai ali, daí que ali me pegou bastante, porque o visual é muito bonito, os efeitos também são muito bem encaixados, e é um clima de tensão, porque eles não sabem o que vai acontecer, o que está sendo usado, então chamou a atenção. E você, Felipe, qual que foi a cena que você mais gostou do filme do Van Helsing? Qualquer cena que aparece o Hugh Jackman, ele tá lindo nesse filme. E o Jackman, sobretudo, é sensacional. É intancável. Eu gosto daquela cena que sobe um PNG, não sei se vocês lembram. Tá ele com as vampiras. Nossa, aí a Maresca, que coisa mais linda também no mundo. E você, professor Raul, qual que cena que você mais gostou do filme do Van Helsing? Eu acho que você já falou das duas cenas. Essa cena com as noivas eu acho que é muito boa, porque você tem aquele misto de tecido vivo com tecido morto, né? Então você tem aquela coisa da seda caindo por cima de músculo, e aquele músculo é um músculo animal, né? Eu acho que aquilo é muito legal, chega no nível assim de escultura mesmo, né? Quando o autor tenta transformar a pedra em músculo e tecido. Eu acho que ficou muito esteticamente elaborado, mas aquela cena final ganha, justamente porque ela tem muito dinamismo, né? E a gente fica esperando
pra ver uma luta, não sabe como é que a coisa vai desenrolar, então você tem um lobo enorme na tela. Aquilo é bem legal. Bacana. Então agora eu vou pedir pra minha querida e ilustre namorada, vou falar a palavra-chave, Thaís, faça a vinheta do momento capcioso. Ou na verdade não é momento capcioso, é momento gamer hoje. Tô gamicioso. Eita, amor, sobrou pra mim? Pra você hoje. Hoje o Gabriel não tá aqui pra fazer, hoje eu vou deixar pra você. Mas não é o momento capcioso. É momento gamicioso pode fazer hoje. Momento gamicioso, tá certo isso. Então vamos lá. Momento gamicioso. Aê, o que achou, Giovanni? Legal, gostei. Eu acho que tá bem melhor, hein? Tá bem bacana. Mas por que o momento gamicioso? Porque, bom, a lembrança que eu tenho do Van Helsing muito não é do filme, é do jogo do PlayStation 2. Nós estamos querendo falar daquele jogaço do Play 2. Você jogou, Giovanni? Cara, pior que eu só vi. Na época que eu tinha o PlayStation 2, eu não sabia que existia esse jogo, cara. Isso aqui mais me deixa maluco. Ah, será um jogaço. Você já chegou a jogar, Felipe? Olha, não joguei, assim, o jogo de vampiro que eu joguei e aconselho a todos jogaram é Soul River, Legacy of Kain. Eu tive a oportunidade de jogar muito mais, assim, do que ver os filmes do Van Helsing. Eu era apaixonado pelo jogo do Van Helsing. Foi uma das coisas, assim, que eu gostava. Até agora há pouco eu tava vendo alguns vídeos. Que saudade desse jogo. Professor André, chegou a jogar o jogo do Van Helsing? Infelizmente não. Só descobri ano passado que tinha esse jogo. Você, professor Raul? Não, vocês vão achar bizarro isso, mas nunca nem tive videogame. Eu não sou uma pessoa de jogos. Mas eu acho o máximo o conceito. Como é que é? Como é que é o jogo? Eu tive a oportunidade de jogar o jogo do Van Helsing, né? Na época que você comprava da 3x10. E a lembrança, assim, mais importante do Van Helsing que eu tive... Comprava jogo pirata, Henrique? Comprei. Meu Deus do céu. Não. Pirata? Recebi o Tony Bala. Ó, seguinte, Gimito não apoia pirataria. O que a gente fazia Ele era recebeu jogo paralelo, entendeu? Paralelo. E essa nota aí é também paralela? Eu lembro. Parece aquela ceninha da tia, Ó, papai, hein? Ó, tá vendo essa nota? É pirata também. Brincadeira, hein? É isso que você quer ensinar pros seus filhos. É isso, ô Henrique, essa mensagem que o Gimito tá passando pra gerações Pra juventude. futuras, pô. Pô, eu ia, cara, eu frequentava o 3x10, era uma beleza. Aí vai, Tava. e vai dizer que você finalizava o jogo em 2 dias, daí voltava na segunda-feira e falava que o jogo não funcionou. Não funciona. Não, eu era daquele que não gostava do jogo, eu fazia isso, tal. Na época eu comprava jogo com os chilenos, aí eu lembro que chegava lá, eles dando tudo chileno, aí tinha um monte de jogo no Play 2 e tinha o jogo do Van Helsing, e eu gostei muito daquele jogo. Enganando minorias, imigrantes. Caramba, hein? Cara, te aproveitando dos oprimidos pelo sistema. Olha lá, cara. É o típico filho do tio Sam, hein, cara? É o filho do Tio Sam. Isso vai construir muito. Na verdade, ele tá fazendo igualzinho o Drácula, né? Porque se vocês lembrarem do Bram Stoker, ele vai falar que o tempo todo ele tem os ciganos ali ao redor trabalhando para ele. E onde ele se movimenta, toda a carga operária tá a favor dele, né? Daqui a pouco o Henrique vai se candidatar a governador do Paraná e vai construir um muro ali em Foz do Iguaçu. Que isso, tô louco. Mas, gente, eu queria agradecer, né, a presença de todo mundo. Eu pensei que você ia dizer, Rolf. Mas eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui hoje, né? Trouxe bastante gente hoje aqui na Cal. Esse podcast que estava sendo tão esperado desde 2022, né, Giovanni? Desde 2022. Desde 2022, quando a gente viu o filme com o Gabriel, o Gabriel ficou bravo demais. Ele que furou hoje, não participou, tem que fazer o outro, né, Giovanni? Ah, não, vai ter a parte 2. Isso não é possível. Vai ter que ter a parte 2. Só com o Gabriel aqui. Se o Gabriel tivesse aqui, ia ficar maluco aqui. O Gabriel já leu o Drácula também. Provavelmente ele também iria comentar bastante coisa, né? Mas infelizmente ele acho que tá, não sei o que ele tá fazendo, mas ele não pôde participar hoje. Mas eu queria agradecer, né, a presença de todo mundo aqui hoje e fazer um convite para todos que estão aqui. Todo mundo aqui gosta de anime ou dorama? Deus que ajude. Dorama? Eu gosto, mas ketchup. E também eu vou deixar aqui também um convite, vai ser sobre animes e doramas. A gente vai ter duas meninas aqui que manjam muito de dorama, a Bruna e a Nath, que entendem tudo sobre dorama. Mas assim, eu falei para elas, olha, gente, eu não entendo tanto de dorama, então eu trouxe o tema animes e doramas, né, para falar um pouco sobre a cultura. O que é um dorama? Dorama é uma novela coreana. É uma novela coreana, é uma novelinha coreana
que tá ganhando Mas Mas que daí a gente tem os doramas, seramas, né? Animações, caramba. Mas eu queria deixar aqui. São os seriados. Exatamente. Igual a gente começou, na verdade, a fazer minissérie bastante no Brasil, isso nos anos 90 e anos 2000, né? A nova minissérie. O que era minissérie? Era uma novela curta. Exato, é uma novela curta, né? Da mesma forma, lá fora o pessoal também faz as novelas, só não faz do mesmo jeito que a gente, né? Tanto que a gente exporta muita novela. Eu já recebi relatos de pessoas da Hungria, da China, Itália, Eslovênia, que o pessoal conhece o Brasil por conta das nossas novelas. É engraçado o tipo de pergunta que vem. É bem engraçado. Eu assisto filme em inglês, legendado, francês, legendado, australiano, legendado, mas eu não consigo assistir anime legendado. Nossa, pra mim é terrível. Mas para você que assiste as coisas legendadas, se você, eu não sei, tá, Miguel, obrigado a compreender outro idioma que não o seu próprio, né? Mas para quem tá habituado, a gente percebe que tem uma diferença muito grande entre o dublado. A dublagem do Brasil é uma das melhores, né? E a gente vai recebendo premiações diversas. Não é tudo que eu gosto de assistir dublado, né? Mais comédia infantil, desenho. Eu acho que alguns desenhos, por exemplo, os da Disney, né? Dublados, muitas vezes eles ficam bem. Mas, na maior parte... dublado fica engraçado. No idioma original Também. ruim. Eu assisto das duas formas, mas eu prefiro dublado, no caso da Adam Sandler, por exemplo. Agora, tipo, igual falando sobre vampiros, né? Entrevista com um vampiro legendado é muito. Então, mas é melhor para quem, né? É melhor para quem? Vamos pensar. Em primeiro lugar, a pessoa tem que estar habituada ali com a pronúncia do outro. Senão ela já tá perdendo tempo lento. Não é todo mundo que consegue manter a atenção para aquilo, né? Para quem consegue, acho que o Felipe vai concordar, a gente vai vendo umas escolhas ali para a legenda que o que está sendo dito não é a mesma coisa da legenda. Exato. É uma nuance, né? E daí, quando a gente vai ainda para esses idiomas que são bem distantes dos nossos, né? Grego e os orientais, cara, é bem diferente. Mas é legal, né? É legal. Vai depender do anime. Mas assim, anime, assim, até eu sou fã de Cavaleiros do Zodíaco. Eu, assim, hoje, agora há pouco, eu tava assistindo Cavaleiros do Zodíaco antes de começar. E semana que vem vai ter uma orquestra de Cavaleiros do Zodíaco e eu vou. Vai eu, minha esposa, meu filho e meu sobrinho. Mas assim, eu não consigo assistir legendado. Assim, porque assim, eu acho que é muita gritaria. E tem também a diferença para a escrita também, né? Você pegar os mangás do Cavaleiro do Zodíaco, você vai ler muita coisa que não é exatamente o desenho, né? Sim, e assim, geralmente lá as dublagens, o pessoal que dubla, né, os animes, geralmente eles têm voz fina, né? Daí a gente escuta lá, eu sou o Ikki de Fênix. Aí no... Eu sou o Ikki de Fênix. Que pariu. Isso tá imponente, né? Teve um rapaz brasileiro de ascendência coreana, né? Eu vi um vídeo dele aleatoriamente, por isso eu não lembro o nome do rapaz, tá? E daí ele comentando, falando, eu não sei o que acontece com a minha voz. Gente, eu falo português desde que eu nasci, aí eu venho pra cá, ele na Coreia, né? Aí eu tenho que falar em coreano. Aí ele fala em coreano e a voz dele é mais grave. Ele fala, mas isso não é de propósito. Mas como é que a pessoa que tá acostumada a me ver falando em coreano vai entender quando eu falo português? Porque daí eu falo, daí ele fala em português, que a voz dele fica aguda, né? E cheio de sotaque. Daí fala, agora não passa credibilidade nenhuma falando desse jeito. Mas eu queria passar a palavra pro Raul só para antes de a gente encerrar, ele falar um pouco sobre a primeira especialização em retrofuturismo, que quem tiver interesse eu vou deixar aqui na descrição. Queria que você comentasse um pouquinho, Raul, como é que funciona e tudo mais pro pessoal. Obrigado, Henrique. Gente, para quem nunca ouviu falar de retrofuturismo, eu acho que com esse filme de hoje a gente já começa a se perguntar um pouquinho, né? Fala, que raios é aquilo que eu tô assistindo? Adoro, mas não sei nomear, né? Então, se você conhece steampunk, cyberpunk, esses gêneros todos, eles são retrofuturistas. É um olhar de um passado que não existiu, né? Ou de um futuro que poderia ser. É isso que é o retrofuturismo. E aqui no Brasil a gente tem um movimento retrofuturista muito forte, principalmente nas produções acadêmicas. Então a gente tem publicações voltadas para arquitetura, voltadas para história, pedagogia,
psicologia, para a área da tecnologia, design, moda, né, arte. Então a gente tem um campo acadêmico muito forte aqui no Brasil voltado para o retrofuturismo. E a gente está lançando a primeira especialização em retrofuturismo, né? Eu sou um dos professores, o André, que aqui está conosco, também é um dos professores da especialização. A gente tem mestre de antropologia, de pedagogia, a gente tem uma matéria voltada para a minha área de trabalho, né, que seria uma matéria mais voltada para o futurismo, falando de IoT, IA e metaverso. Então, é uma formação onde você vai poder debater os temas como aqui no podcast, ou seja, você vai ver muito filme, muito seriado, teatro, muita referência estética, né? E tem muitas aplicações diferentes. Essa especialização, ela com certeza não é para todo mundo, né? Não beneficia um médico da mesma forma, mas para quem está procurando uma pós-graduação, talvez essa seja uma oportunidade bem interessante, né? Poder fazer uma pós-graduação, ter um título de especialista, né? Já está no EMEC, dá para verificar no EMEC a especialização em retrofuturismo, tá? E é uma grade bem legal, garanto para vocês, dá para dar uma olhada no site, dá para perguntar um pouco mais também, tem um botãozinho lá de Saiba Mais, né, para quem ficar curioso. E uma novidade para vocês, tá, gente? Tem um desconto para a primeira turma, mas para quem é ouvinte do podcast, manda um oi lá também e fala que ficou sabendo através do podcast, que vai ter um desconto diferenciado também, tá? Legal. E me diz uma coisa, isso é só online? Não, ela é totalmente AD, tá? Não, é totalmente AD. E que ocorre? Uma especialização é um curso de pós-graduação, lato sensu, né? Não tem aquela formalidade de um mestrado, de um doutorado. E de uns tempos para cá se tornou muito mais fácil, tanto que a gente tem vários cursos de especialização que não são muito criteriosos, né? Por que essa especialização em retrofuturismo? Justamente porque o movimento retrofuturista no Brasil ele é bastante referenciado fora, inclusive. Para vocês terem ideia, né? Quando a gente fala de cyberpunk, muita gente lembra do Neuromancer, que acabou inspirando Matrix, né? E muitas outras obras. É basicamente o ponto inicial ali do cyberpunk, né? Tiveram obras anteriores, mas todo mundo lembra do Bruce Sterling, do William Gibson. E o William Gibson ele já escreveu na revista Locus várias vezes sobre o movimento steampunk no Brasil. Então a gente tem uma visibilidade lá fora, né? Em revistas da Itália, Portugal, inclusive naquele livro que a gente chama de a Bíblia do retrofuturismo, né? Em 2 volumes, tem vários autores brasileiros sendo referenciados lá, tem todo. Então qual é a ideia dessa especialização? De 2008 para cá, que foi quando o movimento steampunk no Brasil surgiu, houveram muitas publicações mesmo. Se vocês derem uma olhada no Google Escolar e pesquisarem tanto pelo termo retrofuturismo quanto steampunk, vocês vão encontrar artigos em todas essas vertentes que eu falei. Por exemplo, tá? A Pauline Kirchner, ela tem artigos publicados tanto voltados mais para a área da moda, para a parte de sociologia, tem bastante amplitude de trabalho. Tem vários outros profissionais aí falando a respeito de cyberpunk, tanto na linguística, né, especificamente na semiótica, mas também tem antropologia ciborgue, esse é um campo de estudo que também não tem formações, assim, né, eu pretendo lançar uma mais adiante, mas, enfim, tem muita área para a gente estudar, principalmente a parte da pedagogia, né? Por quê? Porque imagina você entrar na sala de aula e você vai ter que ler alguma coisa, você tem que aprender. E o professor tem que te direcionar em relação a alguma matéria, porque aquele é o currículo que o professor recebeu. E como raios o professor vai te fazer prestar atenção em ciência hoje em dia, em geografia, em história, utilizando metodologias que são mais engessadas, né? Principalmente no caso do aluno que tenha, de fato, uma dificuldade de aprendizado, né? Eu não sei como é que é para vocês, eu sempre me saí bem nos estudos e quando eu cheguei na faculdade eu me dei mal, porque eu nunca aprendi a estudar e tive que correr atrás, então o esforço foi redobrado, né? Se na sala de aula você já tem o professor ali te trazendo livros, HQs, animes, utilizando elementos estéticos, né, para poder te dar aula, com certeza a coisa é diferente. Da mesma forma, em relação a propaganda e marketing, para vocês terem ideia, eu estou aqui em São Paulo, né, estou procurando um local para alugar,
Eu estava morando em Minas e eu fui em uma localidade aqui em São Paulo há 2 semanas. E quando eu cheguei lá, tinha um azulejo na parede que era um azulejo retrofuturista. É baseado na obra de um artista brasileiro. Eu esqueci agora como é que ele chamou, mas enfim. Ele publicou versões de como seriam propagandas retrôs, né, antigas do Twitter, YouTube, Facebook, e estava lá no azulejo da parede. Duvido que isso tenha sido autorizado pelo artista, né, pelo autor, mas estava lá. Então a gente tem o retrofuturismo sendo utilizado como propaganda, ferramenta didática, campo da linguagem, da antropologia, e a gente tem outras áreas também, né? E a gente pode, inclusive, utilizar isso daí na área do próprio futurismo, prevendo tendências de mercado, entendendo como é que o público está se relacionando com o produto, mas enfim, não quero ficar aqui alugando a orelha de vocês esse tempo todo. Já deu para entender que tem bastante área de atuação, né? Bacana, legal. Vou deixar o link na descrição também, deixar o Instagram do Raul, quem quiser entrar em contato aí, ó. Ele falou, vai ter um descontinho aí especial aí, ó. Então, lembra de mencionar. sim, claro. Lembra de mencionar que assistiu o podcast. Também, vou deixar na descrição também, quem quiser, quem tiver interesse. Lembrando também que eu vou deixar as redes sociais do Dimito. Todos aqui estão convidados domingo que vem, às 8h30 da noite, nesse mesmo grupo, nesse mesmo horário, né, das 8h30. Animes e doramas, vamos estar aqui para conversar com a Bruna e com a Nath, elas que gostam muito de doramas. E aí, claro, o Gabriel, o Giovanni, que gosta aí dos animes, o Felipe ali também comentou. Acredito que o professor Raul e o professor André também devem gostar de animes, mas a gente vai compartilhar aí um pouco dessa cultura aí norte-coreana, japonesa, enfim, pra gente trocar um pouco de ideia. Norte-coreana? Norte-coreana não, sul-coreana. Desculpa. Norte-coreana. Vamos divulgar. Desculpa, o host errou. Camarada, velho. O Yui gostou disso. Mas deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta. Norte-coreana não, sul-coreana, velho. Norte-coreana, pelo amor de Deus, não, isso não. Mas a gente vai estar aqui para divulgar a cultura aí, né, aí do outro hemisfério. Então, gente, fique com a gente aí, próximo domingo às 8h30 da noite.